O ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, estão em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial. Pois é, e os olhos do mundo estão voltados para a guerra no leste europeu e a retomada da economia num pós-pico. Da economia, melhor dizendo, no pós-pico da pandemia. Sobre a participação do Brasil neste importante encontro que acontece lá nos Alpes Suíços, a gente conversa agora com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado. Ele já está conectado aqui com a gente. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por ter aceitado. Bom, professor, dois fatores importantes, né? O fórum é uma vitrine global para o Brasil atrair investidores. Mas, de outro lado, nós temos aí um ano eleitoral, né? Que o Brasil está, assim, olhando muito para isso neste exato momento que nós estamos avançando com o calendário. O que o Brasil pode esperar de Davos? Infelizmente, por ser um ano eleitoral, em termos de atração de investimentos, o fórum não deve ser muito positivo. Me parece que a ida de Paulo Guedes, mas seu colega da área de saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do BNDES, isso vai servir muito mais para que o Brasil faça certas sinalizações à comunidade internacional, principalmente na questão da guerra, né? Nós precisamos de continuar a ter acesso a fertilizantes, né? Isso, porém, é mais com a Rússia, que não foi convidada para o encontro, mas é muito salutar que nós façamos sinalizações, né, aí relatos de conversas com autoridades ucranianas e, portanto, isso pode ser positivo para a imagem do Brasil, já que o Brasil, na prática, está neutro nesse conflito, condena a violação ao direito internacional, mas evita condenar diretamente a Rússia. Mas por ser um ano eleitoral, infelizmente, a pauta de investimentos tende a ficar de lado. São conversas, são importantes, mas o investidor está de olho em quem vai ganhar em outubro, se haverá algum problema aí relacionado às eleições, alguma instabilidade eleitoral. O investidor internacional é muito cauteloso, ainda mais numa era de grande instabilidade, com preços crescentes, ameaça de recessão, tem um lockdown lá na China, em Xangai, tem uma série de fatores que contribuem para que o investidor internacional pense mais do que duas vezes antes de colocar o seu dinheiro numa economia que, como a nossa, infelizmente, não tem aí apresentado boa performance há quase uma década por uma série de fatores. Eu reitero, são importantes essas conversas, mas, infelizmente, isso não deve sinalizar em mais investimentos, pelo menos até termos um resultado definitivo das eleições lá em outubro. E por falar em conversas, professor, né? Ontem teve um encontro, né, do ministro Paulo Guedes com a ministra da Economia da Ucrânia, né? Na ocasião, ele reforçou a parceria do Brasil e da Ucrânia, reafirmou o compromisso do Brasil nas negociações de paz e também a importância do Brasil na segurança alimentar e energética para todo o planeta. Agora, professor, qual a sua leitura desse episódio em Davos, né? Uma vez que o Brasil tem sido cobrado pela comunidade internacional para ter uma resposta mais firme em relação à guerra lá no leste europeu. E também, né, se a gente for refrescar a memória, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Moscou dias antes do início lá na guerra. E isso tornou até mesmo um certo desconforto também entre os países que estão envolvidos nesta briga, digamos assim, internacional, nesta guerra lá no leste europeu. Qual a sua leitura acerca dessa situação que nós tivemos ontem à noite em Davos? Infelizmente, o presidente Bolsonaro ele fez uma visita numa hora pouco oportuna, né? Temos sim uma falta de interesses comum com a Rússia, mas infelizmente estávamos ali às vésperas da invasão, já havia sinais de que Putin poderia cometer essa invasão, teria sido melhor se o presidente não tivesse ido. Mas águas passadas não movem moinhos. O que é necessário o Brasil fazer agora? Realmente fazer essa sinalização de que está disposto a atuar como um mediador, né? A conversar com ambos os lados. O Brasil tem uma tradição de respeito ao direito internacional, então o fato de uma autoridade brasileira conversar com uma autoridade ucraniana é bastante salutar nesse sentido. Mas do ponto de vista prático, né, a Ucrânia ela tem aí uma grande produção de grãos, só que o escoamento dessa produção não depende, infelizmente, da própria Ucrânia, depende de Vladimir Putin, que hoje bloqueia ali o acesso ao Mar Negro para a Ucrânia. Então, grande parte disso
depende do presidente russo, né, ter ali uma espécie de cessar-fogo, né, para que essa produção seja escoada para o restante do mundo, reduzindo assim as chances de crise alimentar. Mas para a imagem do Brasil é uma atitude bastante interessante, ajuda a amenizar a percepção de que o Brasil estaria aliado a Putin, que não é verdade, o Brasil está apenas tentando equilibrar-se em torno dos seus próprios interesses, mas sem perder a solidariedade ao povo ucraniano. Tá certo, perfeitamente, né? Importantíssimo a gente ter essa reflexão. E aproveitando que o senhor falou sobre a guerra do leste europeu, professor, queria comentar o que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou ontem, né? Que apenas um encontro com Vladimir Putin poderia encerrar essa guerra que já dura 3 meses. Como que o senhor está vendo esses desdobramentos em relação a essa guerra que a gente parece não ter fim, né? Como que o senhor vê daqui para frente essa questão da diplomacia, né? Como professor de Relações Internacionais, como está vendo esse mundo hoje, né? E quando a gente deve ter aí um cessar-fogo? Bem, nós não temos, infelizmente, uma previsão de um cessar-fogo, porque a guerra, falando uma linguagem bastante simples, ela está empatada, né? Empatada porque a Rússia conquistou claramente territórios ucranianos, só que a Ucrânia, ela resiste ao avanço das tropas russas e dá um pouco de trabalho, para dizer o mínimo, em relação às tropas russas, nessas áreas que foram conquistadas, né? No sul e no sudeste, né? Áreas ali que Putin diz são de maioria russa, né, pessoas que falam russo e que, portanto, gostariam de pertencer ou da Rússia se tornarem independentes, né. A gente vê ali que eles não foram tão bem recebidos, as tropas russas não foram tão bem recebidas quanto era esperado. De um lado, Zelensky quer a saída das tropas russas, mas do ponto de vista político isso me parece pouco factível. De outro lado, Putin parece querer mais conquistas para vender ao público russo que ele não está perdendo, que na verdade a Rússia está ganhando a guerra. Então, os dois lados devem ainda, infelizmente, lutar por mais ainda algum tempo, esperamos aí que apenas algumas semanas, eu chutaria alguns meses ainda, até que esforços diplomáticos por parte de países como a Turquia, por exemplo, França e Alemanha, tentem fazer com que as partes finalmente se encontrem. Mas, acima de tudo, Vladimir Putin quer o quê? Demonstrar que sairá dessa vitorioso. Então, pouco provavelmente, ele vai devolver territórios à Ucrânia. Me parece que a Ucrânia, em algum momento, não restará outra alternativa senão reconhecer a perda desses territórios em troca de alguma compensação, em troca de um tratado de paz. É a solução mais factível, mas depende essencialmente desse sentimento de Putin achar que vai sair dessa com alguma vitória para apresentar para o público russo. Perfeito. Bom, voltando a falar do nosso Brasil, né, a gente tem batido muito na tecla da segurança alimentar e energética, produzindo cada vez mais grãos, alimentos, e a gente sabe aí que essa crise no leste europeu tem trazido grandes preocupações ao mundo, né? Com isso tudo, o Brasil se torna um ambiente mais seguro para investimentos, né? Como que o senhor vê hoje o Brasil nesse cenário mundial de alimentos e energia? Bem, o Brasil, como o pessoal costuma dizer, é o celeiro do mundo, né? Mas o Brasil não pode se deitar em berço esplêndido, né? Considerar que terá essa condição para sempre, né? Por exemplo, um grande consumidor brasileiro, a China, né? Há relatos de que a China já procura ali garantir, e me parece que, infelizmente, é a tendência nos próximos 10 anos, garantir a sua própria segurança alimentar de forma autônoma, né? Ou seja, confiando mais em produção interna, diversificando os fornecedores. Então, o Brasil precisa se reposicionar, né? Começar a se reposicionar, né? No médio e no longo prazo nesse cenário. Pensar como, por exemplo, pode atrair investimentos para agregar mais valor à sua produção, ou até mesmo reinvestir boa parte do que tem aí ganhado com o agronegócio, que é hoje o setor mais vibrante da nossa economia, mas reinvestir o que em produtos de maior valor agregado. Então, em vez de exportar o produto bruto, exportar o produto já industrializado. Mas cabe ao Brasil prestar muita atenção nessa concorrência que me parece que vai surgir aí nos próximos anos em vários setores. Na África já há relatos ali de que a China fomenta a produção de soja em países como Quênia, Tanzânia, que tem clima, latitude parecida à do Brasil e, portanto, podem se tornar competidores no futuro. Então, é sempre pensar no médio e no longo prazo para não depender dos atuais mercados, porque estamos numa onda nacionalista e os países tendem a olhar mais para suas necessidades. E olhar para suas necessidades no campo alimentar inclui aumentar a produção interna, quando possível, quando não é possível, diversificar o número de fornecedores. O Brasil
os produtores, o governo, aí em aliança, precisam prestar atenção nesse cenário que, ao meu ver, é inevitável na próxima década. Verdade. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua análise, a sua leitura aqui desses primeiros dias do Fórum de Davos, fórum esse que acontece até esta quinta-feira, que tem lá o nosso representante do Brasil, o ministro Paulo Guedes, junto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Muito obrigado pelas suas informações, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso Agro Amanhã. Qualquer novidade, o senhor está sempre muito bem convidado, muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor.